Graça e paz, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas. Espero que os irmãos estejam bem. Estou gravando essa mensagem agora pela manhã, para o culto de logo mais à noite. Hoje é 31 de maio, certo? Domingo. Eu espero que o culto no seu lar, hoje à noite, seja uma bênção. Aqueles também que estarão na igreja, espero que também seja uma bênção. Espero que tão logo essa pandemia passe, nós possamos voltar a nos reunir de forma normal, como fazíamos antes. Mas os números ainda são grandes, os números de infectados têm crescido, o número de pessoas que têm morrido também. Então é ideal que a gente tome cuidado e que a gente mantenha certa precaução ainda no retorno ao culto. Mas, como eu tenho dito, todo domingo à noite a gente tem transmitido o culto lá no Data Show da igreja para aqueles que quiserem estar lá com todos os cuidados, mantendo a distância, mantendo todos os limites para que possamos nos prevenir, certo? Se você é do grupo de risco, continue tomando cuidado, continue se protegendo, continue tomando as cautelas necessárias para que você não seja infectado, certo? Continue orando pela igreja, principalmente pelos irmãos mais idosos e por aqueles que estão infectados pelo coronavírus, certo? Para que assim como os outros que já foram infectados, os nossos irmãos sejam curados logo e o quanto antes estejam bem. Lembre de orar pela família da Vânia, né? Do Paulo, da Milena, do Arthur, porque o Léo pegou o coronavírus e, se Deus quiser, tão logo também estará bem. Lembre de orar pela Elaine e pela dona Neuza, que também estão com coronavírus, mas estão em casa, estão bem, medicadas e sendo acompanhada pelos médicos, tá bom? Ore também, a Rosilene me pediu que a gente ore pela prima dela, Mary, que está com câncer, e que você ore também por Shirley, uma amiga dela que perdeu seu pai há poucos dias agora na policlínica. Não sei se foi por coronavírus, então ore por essas duas pessoas também. Continue orando e contribuindo também com a igreja, com o abrigo e com os nossos missionários. Quero agradecer, porque mesmo em meio a essa pandemia, esse mês nós mandamos uma boa oferta para o abrigo da Pedra de Guaratiba. Também estamos mandando todo mês, graças a Deus, a oferta dos nossos missionários, porque, como eu sempre digo, nesse período de pandemia, nesse período de aperto financeiro, às vezes os missionários são os que mais sofrem, porque as pessoas param ou esquecem de ajudar os missionários que muitas vezes passam até necessidade. Então, não deixe de mandar a sua contribuição para a igreja, para os missionários, para o abrigo, procure um oficial, procure o tesoureiro e faça a sua contribuição. E se você conhecer alguém ou se você precisar de um alimento, de um remédio, nos procure para que a gente possa providenciar, tá bom? Vamos lá, quero fazer uma meditação breve hoje e o texto é muito conhecido, você já deve ter lido aí o texto é João 3, do 1 ao 8. É o texto de Nicodemos, você conhece, e eu queria falar um pouquinho sobre o novo nascimento hoje. Vamos ler esse texto juntos. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Vamos parar aqui. Depois, se você quiser, você pode ler esse texto todo em casa, é um texto muito bonito, muito belo, muito conhecido. Nós estamos falando, como eu disse, do texto, da passagem sobre Nicodemos. É um texto que tem vários ensinamentos, várias verdades, coisas boas para tirar para a nossa vida, e eu quero fazer apenas 3 aplicações breves. Você conhece esse texto. Nós estamos falando de um fariseu, de um religioso, de um dos principais dos judeus, é isso que o texto diz, que vai procurar Jesus na calada da noite e vai fazer algumas perguntas a Jesus, vai receber algumas respostas, algumas ele nem entende muito bem a resposta de Jesus, e a partir dessa procura que ele faz a Jesus, algumas verdades valiosíssimas para mim e para a sua vida são expostas por Jesus. A maior de todas é o novo nascimento. Então nós sabemos o nome dele, sabemos que ele era Nicodemos, sabemos que ele era fariseu, sabemos que ele era um dos principais dos judeus, sabemos mais à frente, em João 19, que ele era rico, que ele tinha posses. Já já eu vou falar sobre isso de novo. Nós sabemos muita coisa sobre Nicodemos, mas como eu disse, eu quero apenas fazer 3 breves aplicações. A primeira que eu quero fazer é que, em certo sentido, muitos de nós somos parecidos com Nicodemos. Em certo sentido, muitos de nós parecemos com Nicodemos. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Geralmente, nós, evangélicos, de uma forma geral, gostamos muito de ouvir testemunhos. Nós gostamos de ouvir histórias impactantes, pessoas que tiveram a sua vida transformada da noite para o dia. Pessoas que eram os mais terríveis pecadores e foram transformados da água para o vinho. Dormiram completamente ímpios e odiosos a Deus e acordaram santos, transformados, evangelistas, pregadores, crentes em Jesus. Nós gostamos de ouvir essas histórias e não há nada de errado com elas, não é verdade? O problema é que algumas igrejas valorizam mais essas histórias, esses testemunhos, do que a própria pregação do evangelho. O problema é que algumas pessoas vivem disso. Depois que se convertem, passam a sua vida inteira só contando essa história maravilhosa, milagrosa de conversão. Eu lembro que certa feita, no projeto Nilson Braga, vários jovens se reuniram para conversar acerca da sua conversão, da sua experiência de novo nascimento. E assim como eu, que tive uma mudança de vida drástica, aqueles que tiveram iam contando, e os demais que nasceram da igreja ou que tiveram uma mudança de vida não tão milagrosa, não tão espetacular, ficavam até meio que entristecidos porque não tinham história para contar. Contudo, a gente esquece, ou a gente não sabia naquela época, e muitos hoje não sabem, é que a maioria das conversões, a maioria das mudanças de vida, a maioria dos encontros que as pessoas têm com Jesus, elas são normais, elas são simples, elas são diárias, elas são constantes, que geralmente a transformação na nossa vida leva um tempo. Até na vida daqueles que são impactados por Jesus e têm uma mudança drástica, o tempo também, o dia a dia, o caminhar, vai fazendo com que essa pessoa cada vez seja mais lapidada e transformada acerca da palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, em valorizar demais essas mudanças milagrosas, porque esse parece que é o caso de Nicodemos. Nicodemos não começou muito bem, ele não teve uma mudança milagrosa, ele não foi transformado da água para o vinho, da noite para o dia, ele não simplesmente largou todo o farisaísmo, ele não simplesmente largou tudo que tinha para trás e seguiu Jesus, como Mateus, o cobrador de impostos, e outros homens que abandonaram tudo para seguir Jesus. A mudança na vida dele foi lenta, foi diária, mas aconteceu. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já falei isso na igreja, quero repetir. As pessoas, às vezes, estão mais preocupadas em mostrar, em ver, em sentir, quando, na verdade, a gente tem que estar mais preocupado com aquilo que acontece dentro do nosso coração, certo? Não basta, já falei isso na igreja, terminar bem, não basta começar bem, é necessário terminar bem, não é verdade? E Nicodemos, ele tinha uma preocupação com a sua alma,
ele tinha algumas dúvidas, ele queria conhecer um pouco mais da verdade, ele queria saber um pouco mais da pessoa de Jesus. Então ele vai procurar Jesus, mas ele vai procurar de noite, talvez com medo, com vergonha, talvez ainda sua fé não fosse firme o bastante para procurar Jesus de dia, mas ele vai procurar Jesus. Então, talvez ainda lhe faltasse um pouco de convicção, talvez ainda lhe faltasse a vontade mesmo, ou a certeza de abandonar tudo para seguir a Jesus, mas ele está tentando, certo? Jesus até o repreende, Jesus até lhe dá uma resposta meio que atravessada. Ele chega elogiando Jesus, certo? Dizendo que Jesus era mestre, porque fazia milagres. Aí Jesus simplesmente diz para ele, olha, tem que nascer de novo. Jesus nem dá muita bola para o elogio que Nicodemos dá para ele. Mas, voltando para essa questão de Nicodemos, muitos criticam Nicodemos, porque ele foi de noite. Muitos até zombam, né, de pessoas que têm uma conversão lenta, digamos assim, uma mudança de vida lenta, uma mudança de vida diária. Muitos zombam, muitos criticam, mas poucos esquecem que mais na frente você vai ver muitos pregadores criticando Nicodemos porque ele foi de noite, ficou com vergonha, muita gente criticando Nicodemos porque ele não sabia o que era nascer de novo, embora fosse fariseu e doutor da lei, conhecedor da lei. Mas as pessoas esquecem que mais na frente, em João capítulo 7, Nicodemos vai defender Jesus, quando fariseus, seus amigos, e sacerdotes mandam os guardas prender Jesus. Ele defende Jesus na frente de todos. Muitos esquecem que lá em João 19, quando José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus e preparar para o sepultamento, Nicodemos aparece e ajuda com uma oferta muito grande. Então as pessoas se atentam a que Nicodemos não começou muito bem, a esse problema mesmo, a esse começo não tão legal, não tão milagroso, não tão espetacular, mas esquecem que com o passar do tempo, Nicodemos mostrou ser um verdadeiro servo de Deus, fiel a Jesus, e mostrou ter uma fé viva. Então, cuidado com isso. Talvez você não tenha começado tão bem, igual a Nicodemos. Talvez a sua história de novo nascimento ou a sua história de transformação não seja dessas espetaculares que as pessoas gostam de contar na igreja. Talvez você nunca tenha subido num púlpito para dar um testemunho de vida. Talvez você nasceu na igreja, é filho de pais crentes, ou simplesmente um dia resolveu entrar na igreja, ouviu a palavra e ela falou o teu coração, ou simplesmente um dia estava ouvindo o louvor, lendo a palavra e foi convencido pela voz do Espírito que precisava de Jesus. Não importa, meu irmão. Não importa se você começou de forma milagrosa, espetacular, e hoje tem um belo testemunho para contar, ou se você começou como Nicodemos. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Eu já preguei esse texto e gosto muito desse texto, daquele em que um certo homem procura Jesus e diz, olha, minha filha está enferma, ela está quase morrendo, eu preciso que você a ajude. E aí quando Jesus vai com ele até a sua casa, no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue para Jesus, interrompe tudo e atrasa a ida de Jesus até a casa dele. E nesse meio tempo a sua filha morre. E aí ele não desiste de Jesus, pelo contrário, ele vai com Jesus até a casa dele, ainda assim, porque ele sabia que Jesus poderia ressuscitar sua filha. Então não basta começar bem, vou repetir, é necessário terminar com Jesus, é necessário terminar bem, é necessário ser transformado todos os dias, para que cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. Então, primeira aplicação que eu fiz, em certo sentido, todos nós, ou muitos de nós, parecemos com Nicodemos. Vamos para o número 2. A segunda aplicação que eu quero fazer é que nós podemos sim não começar muito bem, como Nicodemos, mas sempre será necessária a mudança de vida. Sempre será necessário o novo nascimento. Nicodemos não começou muito bem. E Jesus não perdeu tempo chamando a atenção dele, dizendo, olha, você veio me ver de noite, olha, você está com medo, você está com vergonha, você não deixou para trás os seus pecados para me seguir. Jesus não perdeu tempo com isso. Jesus foi direto no ponto. Jesus disse, olha, Nicodemos, você está aí me elogiando, dizendo que eu sou mestre, que eu sou rabi, mas é necessário nascer de novo.
Então, Jesus parece que foi misericordioso com Nicodemos, mas Jesus vai direto ao ponto e não fica perdendo tempo com bobagens. Embora Nicodemos não tenha começado bem, Jesus deixa bem claro: olha, Nicodemos, não importa como você começou, importa que se você não nascer de novo, você não pode, você não verá o reino de Deus. Então ele diz: olha, caso contrário, todo aquele que não nascer de novo não pode se considerar salvo. Nicodemos com certeza se assustou com isso, tanto que ele diz: como pode um homem velho nascer de novo? Porque para Nicodemos a salvação era por meio das obras, ele era um fariseu. A salvação era alcançada por meio daquilo que ele fazia. Aí Jesus diz que agora a salvação era um dom, vindo de Deus, e que era necessário nascer de novo. Nicodemos sabia que era impossível nascer de novo, fisicamente falando. Logo, ele entendeu que isso era um dom dado por Deus, e por isso que ele se escandaliza, porque durante toda a sua vida ele aprendeu que a salvação era por mérito. A salvação era conquistada, era comprada por meio daquilo que ele fazia. Então ele ficou surpreendido. E outra coisa que eu acho interessante, voltando para esse ponto de Jesus ser bem direto, é que no ministério de Jesus, Jesus não estava preocupado em agradar a multidão, ou em ser popular, ou em ser benquisto por aqueles que estavam à sua volta. Jesus era sempre direto, como foi com Nicodemos. Várias outras passagens de Jesus ele faz isso. Ele diz: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele vira para os discípulos e diz: olha, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele vira certa vez para os seus discípulos e traz um discurso tão duro, em João capítulo 6, depois você lê lá, que o texto diz que alguns dos seus discípulos deixaram de segui-lo, porque disseram: olha, esse discurso é muito duro, quem pode aguentar? Então Jesus ele era muito direto, e ele não foi diferente com Nicodemos. Ele estava diante de um religioso, um fariseu, um dos principais dos judeus, é isso que o texto diz, um homem rico. Jesus poderia fazer uma média, Jesus poderia pegar leve, Jesus poderia fazer uma política. Pô, esse cara é importante, se eu conquistar ele com sabedoria, se eu conseguir trazer ele para o meu lado, eu vou ter influência. Jesus não faz isso não. Jesus diz: aí, Nicodemo, não me interessa quem você é, rico, religioso, fariseu, principais dos judeus. Você tem que se converter, você tem que nascer de novo, você tem que ter uma mudança espiritual, porque senão você vai para o inferno, você não vai ver o reino de Deus de hipótese alguma. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos, para mim e para você, é que não basta apenas procurar Jesus de noite, não basta apenas ter curiosidade, não basta apenas ter algumas dúvidas e procurar Jesus para perguntar, não basta apenas ter uma mudança externa, exterior, não basta apenas ter uma religião, não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas cumprir alguns mandamentos da lei. E entenda, eu estou falando não basta apenas. Tudo isso faz parte, mas não basta apenas uma fé emocional, não basta apenas ir domingo após domingo na igreja. Se não houver uma mudança interior, se não houver um novo nascimento, se não houver uma transformação espiritual na minha e na sua vida, ninguém, nem eu, nem você, nem Nicodemos, poderemos ver o reino de Deus, a menos que o nosso homem interior seja renovado, purificado, transformado, ressuscitado pelo Espírito Santo. Ninguém pode se considerar salvo, filho de Deus. Ninguém pode se considerar alguém que faça parte das mansões celestiais. Não pode, certo? A Bíblia diz que o homem natural, um homem natural, está morto nos seus delitos e pecados. Está em Efésios capítulo 2. Em Ezequiel capítulo 11, no capítulo 36, diz que o nosso coração, o coração do homem normal, ele é de pedra. E é necessário que Deus o retire e nos dê um coração de carne. Nós não podemos fazer isso. Não podemos nos dar vida, não podemos trocar o nosso coração. Nós precisamos de alguém que faça isso. E isso só pode ser feito, isso só pode ser operado pela graça, pelo Espírito Santo, pelo agir de Deus na minha e na sua vida. Por meio de onde? Do novo nascimento. E aí sim, com o novo nascimento, com uma nova vida, com uma nova natureza, com um novo coração,
nós começamos a ter novos desejos, novos costumes, novos sentimentos, novos interesses, novas vontades. A vida vai sendo transformada. Eu e você vamos sendo transformados. Mas nada disso acontece sem que primeiro haja um novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Se não houver novo nascimento, não há mudança de vida. Se não houver primeiro uma mudança interna, não adianta mudança externa. Talvez seja por isso que a gente conhece muitas pessoas que tiveram uma conversão espetacular, que tiveram uma mudança espetacular, saíram por aí contando testemunho, saíram por aí contando a todos os cantos que tiveram um encontro com Jesus, mas com o passar dos anos abandonaram Jesus, abandonaram a fé, foram embora e nunca mais voltaram. Por quê? Talvez essas pessoas nunca nasceram de novo. Talvez eles tiveram tudo, toda a mudança externa, mas não tiveram o mais importante, não nasceram de novo, não foram impactados, transformados, ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus, certo? Então tome cuidado. Tome cuidado, eu não estou dizendo aqui que toda conversão espetacular, que toda conversão milagrosa, que toda pessoa que teve uma mudança da água para o vinho é mentirosa, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, a pessoa entra para a igreja e ela tem uma mudança exterior, certo? Mas que não corresponde àquilo que acontece no coração. O que mais importa é a mudança interior. Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido presbiteriano, diz o seguinte sobre essa passagem: sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia final. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. É necessário nascer de novo. Então, a primeira aplicação que eu fiz, nem sempre a gente começa de forma muito milagrosa. Mas a segunda aplicação que eu fiz é, independente de como nós começamos, é necessário para todo aquele que acha que é servo de Deus nascer de novo. Não importa. O novo nascimento é uma ordem e um requisito para todo cristão. Terceiro e último. Por fim, Jesus novamente vai destacar a soberania de Deus na salvação e a ação do Espírito Santo. E essa é uma passagem, essa aplicação que eu quero fazer, está num versículo um pouco até difícil de entender. Está lá no versículo, deixa eu ler de novo. Versículo 8, Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse texto é um pouco difícil de entender, né? Ele é meio misterioso. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está querendo aqui frisar e destacar a soberania e a operação do Espírito Santo na salvação da minha e da sua vida. Assim como nenhum ser humano consegue governar o vento, assim como nenhum ser humano consegue prender o vento, assim como nenhum ser humano consegue domar o vento, assim também, é isso que Jesus está dizendo, é o Espírito Santo. Assim também é com o Espírito de Deus. Nós conseguimos perceber, conseguimos sentir a presença do vento, mas nós não podemos tocá-lo, segurá-lo, prendê-lo, como eu disse, e governá-lo. Assim, o Espírito Santo também faz. Ele é invisível, ele é incompreensível, ele não pode ser governado ou controlado, mas ele opera, ele age, ele trabalha, ele vem em favor daqueles que nele esperam. Nós não conseguimos perceber a operação do vento, da onde vem, para onde vai, mas também nós não conseguimos perceber a operação do Espírito, mas ambas acontecem de forma soberana, livre e de forma, incontestável. Elas acontecem. O novo nascimento, a ressurreição espiritual, a nova vida, sim, é difícil de entender, mas nós não podemos negá-la. Assim como a gente não consegue entender os caminhos do vento, e nem por isso a gente nega o vento,
a gente também não pode negar a operação do Espírito Santo ou a soberania do Espírito Santo na nossa vida simplesmente porque a gente não entende. É verdade que muita coisa na Bíblia a gente não entende e nem por isso a gente tem que negar. A gente consegue perceber, como eu disse, o vento. Nós olhamos para as árvores e quando elas balançam, nós dizemos, está ventando. Nós olhamos para uma criança hasteando uma pipa e quando ela sobe, nós dizemos, está ventando. Mas nem por isso a gente consegue ver ou controlar aquele vento ou dizer para onde ele vai. Assim também é o Espírito Santo. Nós não vemos, não conseguimos tocar, não conseguimos controlar, não conseguimos coordenar ou mandar nele, mas nós percebemos o seu agir, nós percebemos os seus sinais, nós percebemos o seu vento, nós percebemos os seus frutos na vida daqueles que nasceram de novo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora não vejamos o vento, mas percebamos o vento quando ele se revela, nós também não vemos e não percebemos o Espírito, mas nós podemos senti-lo ou podemos ver os seus sinais acontecendo no meio da igreja. Sempre haverá sinais e frutos do Espírito na vida de quem nasceu de novo. Sempre haverá. Eu sei, presta atenção, eu sei que no decorrer da nossa vida, nem sempre os sinais e os frutos do Espírito aparecem com muita força, não é verdade? Nem sempre. Às vezes eles se tornam um pouco mais fracos, mas sempre existirão. Sempre nós poderemos ver na minha ou na vida de um novo nascido sinais do novo nascimento e fruto do Espírito Santo. Por que nós sempre conseguiremos ver? Porque nós nascemos de novo. É impossível uma semana você ser totalmente crente e na outra semana você ser totalmente ímpio. Não é possível, porque os sinais do Espírito Santo sempre aparecerão na nossa vida. Então, preste atenção. Seja em pouco número ou em muito número, sempre nós devemos olhar para a nossa vida ou para a vida dos nossos irmãos e nos perguntar aonde estão os sinais e os frutos do Espírito Santo. E se nós chegarmos à conclusão de que não há nenhum sinal ou fruto do Espírito na nossa vida, talvez devamos nos perguntar, eu nasci de novo? Eu verdadeiramente tive um encontro com Jesus? Eu sou uma nova criatura? Eu tive um encontro com o Espírito Santo? Devemos nos fazer essa pergunta, porque, como eu disse, sempre haverá sinais e fruto da operação do Espírito Santo na vida de um crente. Em algumas fases da nossa vida, em maior número. Em outras fases, eu concordo, em menor número. Mas não temos como deixar de ser quem somos. Não há possibilidade de havermos nascido de novo e voltarmos a sermos totalmente quem éramos antes. Não há essa possibilidade. Então, faça essa pergunta a você mesmo. Eu nasci de novo? Se a sua resposta for positiva, se na sua vida houver sinais e frutos do Espírito, bendito seja Deus e bem-aventurado és você, meu irmão. Mas se a sua resposta for negativa, eu quero terminar dizendo, não há motivo para desespero. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Necessário vos é, meu irmão, minha irmã, nascer de novo. E se você ainda não fez isso, talvez hoje seja o dia. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, a começar por essa igreja, a se espalhar pelos séculos dos séculos, até que Jesus volte. Amém e amém.